Olá pessoal, bem-vindo de volta no nosso curso de Go. Vamos falar sobre arrays. Arrays, né, são a estrutura de dados que guardam na memória de forma sequencial, né, elementos e dados. Os tipos de um array, tipo, dos elementos dentro de um array dentro na linguagem Go devem ser do mesmo. A gente sabe que eu tenho outras linguagens que você pode criar um array que seria uma lista, por exemplo, de elementos, onde não precisa necessariamente todos os elementos serem o mesmo, mas aqui em Go, todos têm que ser exatamente do mesmo tipo. Ou seja, se você definir o seu array como um array que vai conter inteiros, então todos os elementos têm que ser inteiros. Os arrays, né, o índice para começar a acessar os elementos começam sempre em 0. Por exemplo, um exemplo pequeno aqui, se a gente tiver um array que contém os elementos 12, 1, 3, 5 e 9, os índices também começariam com 0, 1, 2, 3 e 4. E o tamanho do array, que seria contando os números, né, a quantidade de item que está dentro do nosso array, seria de 5. Como se declara um array? Um array pode ser declarado sem ser inicializada, então a gente tem o var array com o tamanho, especificando sempre o tamanho, então colchetes, tamanho e o tipo que ele vai armazenar. E todos os arrays que, uma vez definido, são imediatamente preenchidos, né, com o valor, né? Como a gente sabe, no Go tem o conceito do zero, e o valor zero de um array é um array com todos os valores preenchidos com um zero. Um array também pode ser criado e inicializado desta forma aqui. Então, depois de especificar o tipo, se abre, né, os colchetes para inserir os valores que vão entrar dentro. Tem a forma esparsa de inicialização, que a gente pode especificar, por exemplo, na posição 0, qual é o dado que a gente quer na posição 0, numa outra determinada posição, e a partir desse momento ele vai simplesmente preencher o restante das posições com 0. Tem a declaração de forma implícita, e a declaração de forma implícita indica que você não precisa, né, indicar qual é o tamanho do seu array, mas a inicialização e a quantidade de item que você colocar dentro, o Go vai inferir imediatamente qual é o tamanho, contando, né, qual é a quantidade de item que você inseriu durante a inicialização do seu array. Uma coisa importante é que um array dentro da linguagem Go é de um tamanho fixo, então ela não pode ser alterada, não pode se adicionar novos itens dentro do nosso array. Agora vamos brincar um pouco, né? Vamos declarar alguns arrays e vamos ver como é que ela se comporta em código. Então vou chamar minha função main. A minha função main. Então, declaração. Então, eu vou declarar um array arr aqui, que vai ser ter um tamanho de 5 e ser de inteiros. Se eu pedir para imprimir esse array para mim, por exemplo, vocês já sabem, seguindo o conceito do zero no Go, ele vai me imprimir um array, né, com todos os itens dentro sendo 0. Então, ele imprimiu um array com todos os elementos sendo 0. Eu posso também declarar um array já inicializando. Então, eu vou pegar aqui, só um minutinho, vou copiar aqui. Então, eu vou declarar um array, array vai ser igual a um array de tamanho 5, de inteiros, e eu vou inicializar já colocando valores dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando eu imprimir meu valor aqui, ele vai apenas, né, imprimir para mim os nossos dados. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos, né, fazer uma declaração esparsa aqui, que funciona como? Então, eu vou chamar var array, e na hora de declarar minha array, por exemplo, eu vou, né, inicializando ela, eu vou especificar o tamanho, eu vou dizer que é um inteiro.
quando a gente usa os dois pontos, não precisamos necessariamente usar a variant ou a palavra-chave var. Então, aqui eu vou dizer que na posição 0 eu quero o valor de 5. Na posição 2 eu quero que ele bote o valor de 40. E na terceira posição, 70. O restante ele vai preencher com 0. Então, se eu imprimir aqui o nosso array, ele vai, né? Observam que na posição 0 ele botou 5, na posição 2, então 0, 1, 2, 40, na posição 3, 70, e na última posição ele botou 0. Vamos, né, declarar agora de forma implícita, né? Sem especificar o tamanho. Sem especificar o tamanho, a gente pode declarar assim, desta forma. Array vai ser igual a 3 pontinhos de tipo int, e eu vou, né, inserir aqui quantos valores eu desejar, que ele vai inferir, né, e me dar um tamanho determinado. Ele vai me dar um tamanho. Então, eu vou simplesmente pedir para ele imprimir o nosso array. Então, ele imprimiu o nosso array. E eu posso também usar a função len, né, para ele imprimir para mim o tamanho do nosso array. Então, se eu rodar o meu código, ele retorna que nosso array tem um tamanho de 10. Mas, novamente, observa que a gente não especificou nenhum tamanho aqui, a gente não diz qual o tamanho dele, ele simplesmente usou a quantidade de item que a gente usou para inicializar o nosso array, para determinar o tamanho dele de forma implícita. Agora, como é que a gente, né, vai acessar um array dentro do um elemento dentro de um array? A gente pode fazer o seguinte. Primeiro, antes, né, vamos ver como é que você altera um elemento dentro de um array. Então, a gente define o nosso array, a gente pediu o tamanho. Então, vamos, por exemplo, né, pegar o nosso array, dizer que na posição 0, a gente quer inserir o valor 120. Neste momento, a gente imprimindo o nosso array novamente, ele deve alterar, né, a posição 0 para 120. Então, é assim que você consegue alterar o valor de um elemento, né, usando o índice dele dentro de um array. Perfeito. Como a gente acessa um elemento, da mesma forma que a gente usou o índice aqui para setar um valor, a gente usa também o índice, né, para acessar valores dentro do nosso array. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, e pedir para ele, né, me mostrar o valor que está no índice 5, ou também chegar e pedir para ele me mostrar o valor que está na posição 7. E ele vai acessar e me mostrar os valores que estão nessas diferentes posições. Perfeito. Então, arrays, né, sendo arrays, como em outras linguagens, também dá para se trabalhar com arrays de várias dimensões. Aqui vamos fazer um exemplo rápido de um array de 2 dimensões. Para definir um array de 2 dimensões, a gente precisa, né, AR igual, e a gente vai abrir 2 colchetes, especificando que vai ser de tamanho 2, ou seja, o primeiro vai ser de tamanho, o primeiro tamanho é 2, o segundo é 2 também, vai ser de inteiros, e para inicialização a gente vai abrir esses colchetes novamente, colocando os valores, vírgula, e inserindo novamente valores aqui dentro. E como a gente acessa os valores da mesma forma que a gente faz em qualquer outra linguagem. Então, não há peculiaridade aqui em relação ao Go. Então, a gente vai imprimir o nosso array primeiro e vamos tentar acessar, né, alguma determinada posição dentro do nosso array, especificando onde estão os índices, né? O índice do primeiro que vai ser, eu quero que ele seja na posição 1, lembrando que se é de tamanho 2, ele começa 0 e 1, e se no segundo também começa em 0 e 1. Então, nos índices 1 e no primeiro array, e no fim a gente vai ter o nosso dado a ser retornado. Beleza, então no fim a gente tem o valor 5, que está exatamente na posição 1, 0. Perfeito.
Então, em relação ao array, a gente viu o máximo que podia se ver aqui. E agora vocês já sabem, né, trabalhar com array. É isso. Eu sugiro, né, que precisam, façam exercício, treinam bastante, porque lendo a documentação, porque tem muitas funcionalidades, né, de array que a gente não vai ver aqui, mas o básico mesmo do array já está sabido, é isso mesmo. E arrays são muito usados dentro da linguagem Go. Mas um item que é uma, como eu vou dizer, que é uma forma, né, uma forma um pouco diferente do array melhorado, que é uma melhoração, né, do array, é o slice, que a gente vai ver logo nas próximas aulas.